dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos em Efésios capítulo 4, verso 11, o verso 12, que diz assim: e ele deu uns para apóstolos, uns como apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós já estudamos aí já falamos sobre o que é o apostolado, né? O apóstolo. Explicamos sobre essa nomenclatura, que é que, na verdade, quando o contexto bíblico do Novo Testamento vai falar sobre a pessoa do apóstolo, e que o apóstolo nada mais é do que o enviado, uma pessoa que é enviada para poder ser um representante do Senhor Jesus. Claro que todos os ministérios são representantes de Jesus, mas em si, a nomenclatura em si, a expressão bíblica do apóstolo, do apostolado, é esse: é aquele que é enviado para representar ou falar em nome de alguém, que no caso aqui os apóstolos. E hoje em dia algumas pessoas aclamam-se apóstolos, mas com aquela mentalidade de um cargo superior, né, ao do pastor. Então isso aí nós vimos dentro das escrituras, dentro do conceito bíblico, cultural, que isso infelizmente é uma inverdade, não é verdade? Então a gente entrou por este caminho. E nós falamos sobre os profetas, né? O que é ser o profeta? O profeta é aquele porta-voz de Deus, né? Nós temos os profetas das escrituras, que são os profetas que não podem ser acrescentados às profecias, mas nós acreditamos no ministério profético, onde Deus ele pode usar uma pessoa em algo sobrenatural, tanto num ato futurista, quanto num ato de revelar algo, né, sobre o que está oculto na vida de uma pessoa. Então o profeta bíblico é aquele porta-voz de Deus, ele tem uma palavra da parte de Deus para entregar. E nós falamos sobre o evangelista, que é aquela pessoa que dentro de todos os ministérios ele tem a mesma função, mas esse aqui se destaca, que é aquele que ele tem a função, ele é cumprida, ele tem a chamada de evangelizar, de levar a mensagem do evangelho para os perdidos, né? De ganhar almas para Cristo. Claro que todos nós estamos dentro desse papel, mas este evangelista ele se destaca naquele desejo ardente de fazer isso mais do que outras pessoas, né? Mais do que os outros ministérios. E falamos sobre pastores, né? Então pastores, vimos que pastores é aquele que cuida de pessoas, o zelo que o pastor tem. Nós vimos nas escrituras, né? Existe até denominações, vamos dizer assim, que não tem pastor, né? Existe vamos dizer assim, uma denominação, né, que não tem pastor. Dizem que não é bíblico, mas a própria Bíblia vem falando sobre pastores, né? Aí eles dizem que só tem um pastor, que é Jesus. Claro que Jesus é o sumo pastor, ele além de ser sumo pastor, ele é o cabeça da igreja, né? Mas o texto aqui está dizendo que o Senhor ele deu pastores, né? Então o próprio Jesus ele deu pastores para a igreja, para quê? Para cuidar, para zelar, para orientar, né, as pessoas, para ensinar, para doutrinar. Então nós vimos isso aí, né? E vimos aí também de falsos pastores, né? As suas falácias, que só preocupam com a lã. Então nós vimos todas essas questões. E falamos sobre o mestre, né? Aquela pessoa que tem aquele dom de ensinar. Ele tem uma visão, assim, o Espírito de Deus colocou sobre ele uma capacidade de lecionar, de ensinar, de trazer um conhecimento, às vezes, mais profundo, dentro daquilo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, e daquilo que ele tem facilidade para pegar, né, da cultura bíblica e ensinar para as pessoas. E ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar junto com os outros ministérios. Então, nenhum desses ministérios eles estão separados uns dos outros. Ainda que dentro da Bíblia nós vamos ter cada um cumprindo a sua função, mas todos eles trabalham no corpo de Cristo, né? Onde nós vimos lá que no verso 12 que ele diz que esses ministérios ele tem em vista o aperfeiçoamento dos santos. E nós vimos que na palavra grega katartismon, que quer dizer reparar. Reparar o quê? Reparar
no ato de fazer, assim, de orientar as pessoas contra a ação do pecado, contra a ação do erro, do engano, da mentira, né? Coisas que podem, às vezes, fazer com que as pessoas não entendam para que é que esses ministérios são dados na igreja, né? Eu tenho que falar, né? Então, aí, tá. Aí 5 ministérios, falamos de 5. Só que nesses 5 ministérios aqui de Efésios 4, 11, nós não vemos aqui listado nesses ministérios presbítero e diácono. Não temos, né? Missionário nós temos ali, né, dentro da função do evangelista. O próprio apóstolo é um missionário, né, que a palavra apóstolo no hebraico é shaliach. Shaliach é um enviado para pregar o evangelho. Então o missionário, ele tem esse papel aí, ele está dentro dessa realidade, tanto do evangelista quanto do apóstolo, mas no ato de quê? De ser aquela pessoa que ele se preocupa com a salvação das almas. Então o missionário é aquela pessoa que o desejo dele é falar de Jesus, né? A tempo e fora de tempo. Então o missionário é aquela pessoa que ele se preocupa com a salvação do perdido, né? Então aí tá. Agora o presbítero, onde que está o presbítero? A gente tem o presbítero, o missionário, o diácono. A gente não tem ele na listagem dos 5 ministérios, mas a gente tem ele disposto nas escrituras, nos ensinamentos das escrituras. Nós temos este ministério. Aí nós falamos, né, de denominações, no caso, vamos colocar 9 nesse pacote, né? Os assembleanos, nós temos uma característica ministerial, que é cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Então nós temos esses 5 ministérios eclesiásticos dentro da Assembleia de Deus. Existem outras denominações que elas têm apenas diácono e presbítero, né? Então, algumas igrejas batistas, ela trabalha apenas com diácono e com presbitério. Ela tem um pastor, mas quem domina, quem rege, quem organiza a ação do corpo da igreja, da denominação, não é o pastor, é o presbitério, né? Então existem igrejas reformadas e batistas que trabalham com essa visão, que o pastor, ele acaba se tornando, vamos dizer assim, um contratado da igreja. O pastor, ele é contratado da igreja. A realidade é essa, né? Então o pastor, ele não tem autonomia pastoral, o presbitério é que tem. Aí já é uma questão que fica meio aquém da realidade das escrituras, mas é coisa aí dos reformados aí, né? E qual que é assim, João, né? Nesse caso aí, qual que é assim a função ideal do pastor então? Sendo que ele não vai, quem vai tomar frente é o presbitério, é o corpo de presbítero. O pastor então está lá só para... Ele está lá só para ministrar, ceia, ele vai ordenar o trabalho da igreja, mas em questões que ele for tratar de coisas administrativas da igreja, ele não tem voz. Quem tem voz é o presbitério. O presbitério, isso é um perigo, por quê? Porque aí a autoridade que Jesus deu para a igreja, vamos dizer assim, que ele deu para o pastor, é tirada dele. Ou seja, então passa que não é, a igreja ela não tem um líder. Ela tem o quê? Vários líderes. Então aí o que acontece? Aí vai para o lado democrático da coisa. Aí a coisa já não é mais feita como nas escrituras, que se ora, se observa, se ora e separa. Não, aí se elege. Aí é aquilo que a gente falou, né? Esse é um perigo, por quê? Porque às vezes dentro de um corpo de, vamos dizer, dentro de uma junta governante de presbíteros, ele pode não ir com a cara do pastor, ele vai votar contra. Ele não pode não ir com a cara de alguém que vai ser separado do diaconato, ele vai votar contra. Só que ele não vai voltar porque ele não está vendo, ele está observando o ministério da pessoa. Ele está olhando pela afinidade pessoal. Isso é um perigo. Né? Isso é um perigo. É onde que às vezes as pessoas vão ser colocadas no ministério simplesmente por, vamos dizer assim, como é que eu posso? Não é pela chamada. É porque eu preciso do presbítero, eu preciso do diácono, então eu vou pôr fulano. Não é assim que pode ser. Eu vou votar para fulano e para ciclano. Não, a Bíblia diz que quando foi separar o diácono, eles oraram. E o Espírito Santo
Orientou. Então a igreja orou, a igreja primitiva ela entrou em oração, para quê? Para separar os diáconos e para separar aqueles que seriam enviados, né? E a Bíblia diz que orando eles, disse o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo que deu essa direção, a partir do momento que eles estavam orando para Deus fazer o quê? Levantar esses missionários, levantar esses líderes. Então, aí, quando isso aconteceu, nós vemos que quando Pedro vai ver a questão da necessidade do diácono na igreja, o que é que os discípulos vão fazer? Eles vão dizer assim: olha, não é bom que nós deixemos as coisas para servir às mesas. Aí o que ele falou? Qual foi a orientação que os discípulos tiveram? Vamos separar homens tementes a Deus, que sejam ilibados, que tenham o temor de Deus, para que possam trabalhar neste importante negócio. Ou seja, é importante, o diaconato é muito importante, mas a Bíblia diz para que nós possamos aplicar a oração e ao estudo das Escrituras, a oração e a palavra. Então quer dizer, nós vimos ali que houve o quê? Houve uma necessidade do diaconato, mas houve oração e atentou-se na oração, o Espírito Santo separou. Então é totalmente diferente do que você chegar e votar, né? Vou votar em fulano. Aí, infelizmente, Vira eleição, né? Vira eleição, aquela questão de eleição, às vezes por afinidade, né? E às vezes coloca pessoas que não têm chamada. A obra tem espaço para todo mundo, mas cada um tem que ocupar o seu espaço quando Deus chamou. Não é quando o homem, eu vou por fulano, ciclano, porque é meu amigo, vamos supor. A pessoa, ele coopera bem, ele não falta nenhum culto, mas ele não tem desenvoltura para ser um obreiro, ele não tem desenvoltura para ser um presbítero, ele até consegue ser um bom diácono, mas a partir do momento que eu vejo a necessidade de um presbítero, eu pego esse diácono pela necessidade de um presbítero e coloco ele como presbítero, ele acaba não fazendo nem o papel de presbítero e nem mais o papel de diácono que ele fazia antes. Então o que acontece? Eu acabo perdendo um bom diácono e não tendo nenhum nem outro, não tendo nenhum presbítero. Aí eu vou ter um presbítero só de presença, só de nome, mas ele não tem um ministério de presbitério nele. Ele não é uma pessoa que ora pelos enfermos, ele não é uma pessoa que tem a desenvoltura para ministrar, para ensinar, ele não consegue ver a necessidade da igreja. Então quer dizer, eu acabei perdendo um diácono e não tendo um presbítero. Ele está ali só de nome. Então isso é o perigo, né? Então a chamada, ela vai fluindo a partir do momento que eu falei, né? A gente vai orando e vai observando. A gente vai ver lá o fulano, então a chamada, vamos orar que Jesus vai levantar. Aí aprove a Deus aquela pessoa entender a chamada dela também e continuar exercendo aquela função. Porque tem pessoas que fazem, mas quer alcançar uma posição. E quando alcança a posição, cruza os braços. Ah não, cheguei onde eu queria. Aí não faz mais nada, né? E aquelas pessoas que são separadas pela necessidade, que nunca fez nada e separou-se e não faz nada, não sabe nem o que fazer, não sabe o que fazer como ser um pastor, como ser um presbítero, um diácono, não consegue trabalhar o ministério para o qual foi chamado. Por isso que é importante, primeiro, o pastor orar, observar, orar, pôr a pessoa na oração, conversar com a pessoa, aplicar para ela, né, um conhecimento do que é ser aquele ministério que a qual ela vai ser chamada para exercer, para ela entender e saber que às vezes ela já está fazendo, mas ainda não foi separada para aquilo, mas Deus já havia separado, Deus já havia dado. Aí cabe o pastor orar e ter o discernimento de que aquela pessoa tem aquela chamada, né? E no caso que nós estávamos falando, que foi a questão, é a questão de o pastor perder esta autoridade, que ele é o anjo da igreja, né? Você vê na carta do Apocalipse, as cartas do Apocalipse, das 7 cartas, lá está escrito assim: e ao anjo da igreja escreve. Ele não falou para escrever aos presbíteros da igreja, ele falou o anjo. O que é o anjo da igreja? O pastor. Ele é o anjo da igreja, né? Ele é considerado o anjo da igreja. Então é para o pastor. E quando nós lemos, né, nós vamos ver que as cartas do Apocalipse eram endereçadas ao líder. E este líder é
responsável pelo que a comunidade da congregação está praticando. Dentro das 7 cartas do Apocalipse, nós vemos isso, que a igreja ela é repreendida, ou ela é, vamos dizer assim, aplaudida, vamos usar esse termo assim, por Jesus, mas é pelo aquilo que o líder está fazendo com a igreja, como é que ele está deixando o comportamento da igreja, que é o verso 2 do aperfeiçoamento, que é esse termo grego, né, katartismon, que é reparar. Como que esse líder está reparando essa igreja? Como é que ele está corrigindo? Como é que ele está conduzindo? E aí, a partir do momento que um grupo, aí acaba virando uma gangue, né? Um grupo. Ah, não gostei desse pastor, não vou querer, não. Pai, mas como assim? Então é um perigo, né? Então, esse é o perigo. Então, mas aí vamos ver que existem algumas nomenclaturas que vão estar dentro do conceito de presbítero, que as pessoas estão utilizando, ultimamente virando modismo, né? Mas algumas nomenclaturas novas que estão sendo usadas, vamos dizer novas assim, que está sendo empregada, é porque veio da tradição do catolicismo. E os cristãos e a igreja protestante, alguns evangélicos, estão começando a pegar esses títulos e trazer para o meio e utilizar esse título como se esse título fosse um título bíblico. É bíblico, mas esse título é uma outra coisa que está querendo dizer, né? Então nós vamos ver isso aí dentro desse aqui do diaconato. Vamos lá, dá um clique aí para nós para mudar de página. Aí, presbítero. O termo presbítero remete à palavra hebraica zaken. Zaken ali é o ancião, né? Antigamente na Israel, quando você vê lá que quando Moisés, Deus ia falar com Moisés, ele dizia assim, ó, reúne os anciãos, reúne os cabeças das tribos, eram os anciãos. Então zaken, como significado de ancião, utilizada inclusive em contextos mundanos. Olha só, contextos mundanos, ó, Gênesis 18, 11, vamos ver aqui, Gênesis 18, 18, 11, isso, Gênesis 18, 11. Pode. E ela, Abraão, estava já velho e adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume de mulheres. Ótimo. Mas pastor, mas não tem nada de ancião aí não. Tem, porque está no português, né? O hebraico vai estar assim, ó. Vê Abraham, Ren, vê Sará, Zakinin. Zaquinina, que é a raiz de Zaquinin, é essa palavra aqui, ó. Zaken. Quando está dizendo que eles são avançados em idade, né? Uma tradução vai colocar que eles já eram velhos. A tradução mais nova da corrigida vai colocar que eles já eram mais velhos. É tirado de anciãos. Eles já eram anciãos, né? No caso ali não vai ter ali não tem gênero de feminino e masculino. Anciãos aqui tanto pode ser dentro do contexto, vai depender do contexto, tanto para feminino quanto para masculino. Então a palavra zaquena aqui, ela vem nesse sentido. Então nesses textos aqui, onde algumas traduções vão colocar como avançado em idades, como pessoas mais velhas, ela vai estar usando essa palavra zaken no original do hebraico, que quer dizer ancião. Aí tem alguma denominação que utiliza, que a igreja deles, a denominação, ela não tem pastor, ela tem o ancião. Mas o que é o ancião no contexto bíblico? É uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais velha. Mas como assim? Como é que eu posso então colocar um líder pela questão de ser mais velho? Aí eu estou olhando para aquele contexto, para aquela mentalidade bíblica do primogênito, que ele seria o mais velho da casa quando o pai falecesse. Ele é quem
ordenaria a casa, ele seria agora o líder da casa se o pai falece. Só que a questão aqui, ela não está na questão do âmbito familiar, de primogênito, de mais novo, mais velho que nasceu. Ela está no contexto daquele que ele reúne as pessoas, ele tem a sabedoria para falar com as pessoas. Só que se eu usar essa questão de ancião dentro do contexto da realidade bíblica, é só porque a pessoa mais velha, vamos supor, o mais velho da igreja aqui, mas será que essa pessoa, por ela ser mais velha da igreja, ele tem a capacidade de ser um líder? Às vezes não. Às vezes a pessoa mais velha dentro da igreja, ela não consegue fazer nada, né? Então assim, menosprezando a idade, não estou falando que a pessoa idosa não tem valor. Tem valor, a pessoa idosa tem o seu valor. Mas como líder, a questão de ancião, tanto é que dentro dos contextos bíblicos, quando o Senhor, na época do tabernáculo, quando chegava-se aos 50 anos, a pessoa era jubilada. O sacerdote era jubilado aos 50 anos. A partir dos 50 anos, ele tinha que passar o bastão de sumo sacerdote para outro. Ele não podia mais exercer o ministério sacerdotal, porque ele chegou na idade, é 50 anos, não é 60, é 50 anos. 50 anos não dá para fazer muita coisa ainda. Mas só que no contexto bíblico, esse ancião, ele era jubilado, né? Tem denominações que ela jubila o seu pastor, quando ele chega a uma certa idade, lá por 60 anos, quando já vê que a cognitividade dele já não é mais aquela mesma, ele já não consegue mais subir morro, descer morro. Então o que a denominação faz? Nós vamos jubilar o nosso pastor presidente. Aí a igreja vai passar a fazer o quê? A cuidar desse pastor, continuar mantendo o salário dele, mantendo os cuidados com ele. Ele continua tendo autoridade pastoral, só que agora outra pessoa que vai estar no lugar dele. Então ele vai participar de tudo que ele participava antes, só que agora tem outro, mas ele ainda é valorizado dentro desse contexto. Mas quando a gente fala aqui da questão de presbítero, então aí está a questão do presbítero. E aí nós vemos essa palavra sendo utilizada no Novo Testamento. A gente vai ver alguns termos aqui mais à frente, ó. O termo presbítero era bastante comum entre os líderes das igrejas de predominância judaica, enquanto que nas igrejas de maioria gentia, o título mais utilizado era o de episcopos. Esse, geralmente traduzido por bispo. Olha, então quer dizer que um bispo é um presbítero. E agora? Ah, não, eu não quero mais ser pastor, agora eu sou apóstolo. Ah, não, eu não quero mais ser apóstolo, o cargo maior da denominação é o bispo. Uai, mas se olhar aqui, o bispo ele é menor do que o pastor, fala em questão de posição, tá? Então está vendo que nomenclaturas que estão sendo utilizadas no dia de hoje não tem nada a ver com o que a pessoa está pensando. E hoje você tem pessoas sendo ungidas a bispo, né, ungidas a bispa, mas então uma bispa é uma presbítera. Tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia, gente. Então quando eu não entendo o contexto cultural, o que a língua quer dizer sobre aquela nomenclatura ou aquele ministério, né, aquela chamada, eu acabo fazendo o quê? Criando um modismo. Então, se não é bíblico, para que eu vou fazer? Já que a Bíblia é o nosso livro de regra e fé, como é que eu vou fazer algo que a Bíblia está dizendo que não é? Eu vou incutir uma coisa na Bíblia que não está lá. Então, isso aqui, essa nomenclatura, este ministério de bispo, isso veio da Igreja Católica, né? E hoje em dia os protestantes estão pegando isso aqui como se fosse, não, agora ser pastor não é mais tal. Hoje o maioral hoje é o bispo, não é mais o apóstolo, agora é o bispo. Não, gente, um bispo é um presbítero, gente. Um bispo é um ancião. Os três nomes é porque as pessoas não se preocupam com o fundamento cultural do texto bíblico e com a realidade da palavra, o que significa mesmo essa palavra. Então, quando eu não conheço isso, eu acabo caindo numa incoerência bíblica. Isso é uma incoerência bíblica. Então, quer dizer, aí o bispo tem o presbítero. Na minha igreja tem o bispo, tem o pastor e tem o presbítero. Uai,
como é que a contradição, por não conhecer os fatos, não conhecer a cultura, não conhecer a língua, nos faz criar inferências bíblicas. É um perigo. Então, o bispo é uma junção de ep, que é acima, e scopus, no grego, que literalmente carrega o sentido daquele que vem de cima. Daquele que vem de cima. Mas o bispo vem de cima de onde? O presbítero vem de cima de onde? Quem é que vai orar e separar o presbítero? O pastor. A autoridade vem de cima. A autoridade do bispo, a autoridade do presbítero vem de cima. De cima de quem? Das mãos do pastor. Então, como é que fica essa questão então do presbitério mandar no pastor? Tirar a autoridade do pastor. Se a Bíblia diz que, lá em que nós lemos, né, Hebreus, meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui. Hebreus, pegar, peraí. Vou pegar aqui que aí fica fácil. Hebreus 13, 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do Cordeiro eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Esse que não, Hebreus, gente, cadê o? Hebreus 13, acho que é 13, 7, vamos ver aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu achar aqui. Lembrai dos vossos pastores. Isso. É o 13:7, 13:17, não é isso? Lê aí. É o 13:7 que o irmão leu? 7, Lê alto aí, 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé, a quais imitam, atentando para a sua maneira de viver. Está vendo? Então, o texto bíblico está dizendo que nós temos que lembrar dos pastores, imitar a fé dos mesmos, atentando para a sua maneira de viver, né? E aí no verso 7, vê aí 13:7. Hebreus 13:7. É o 7 mesmo. 7, leu 17 então agora. Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Aqueles que hão de dar conta delas, para que se façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, olha, o texto está dizendo que nós temos que lembrar dos pastores que falaram para nós a palavra de Deus, imitar a fé dos mesmos, atentando para a sua maneira de viver. Esse é o 7, né? É o 7. Então, aí o 17 diz: obedecei a vossos pastores, 17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Olha aí, olha, mas aqui não está falando, tinha que estar falando aqui que é para sujeitar os presbíteros. O texto está falando diferente. O texto está dizendo aqui que quem ordena, né, olha só, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam, ou se velar é cuidar, né? Cuidam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Olha então aqui a discrepância do sentido de governo da igreja, né? Quando eu digo igreja, da congregação, tá? Eu não estou falando do corpo de Cristo em si, o corpo místico de Cristo. Estou falando daquilo que a denominação coloca como aquele que vai estar com autoridade pastoral, de cuidar, de zelar das almas. Aqui está falando que essa autoridade é do pastor. Tanto no verso 7 quanto no verso 17, está colocando o pastor em destaque, e não o presbítero. Por quê? Porque a autoridade vem de cima das mãos de quem? Do pastor. Né? Então não tem como você colocar o ancião, não tem que você colocar o bispo, que é a mesma coisa, né? Então, entre um grupo de pessoas, os presbíteros, bispos ou anciãos, eram as lideranças das igrejas locais nos tempos da igreja primitiva.
Por quê? Porque o presbítero, ele pode ter, né? O presbítero, quando o pastor ele está ausente, o presbítero ele é o interino do pastor, né? Ele é aquele que vai estar ao lado do pastor, auxiliando o pastor, né? Servindo o pastor, aprendendo com o pastor, para a hora que chegar o momento dele, ele será o pastor da igreja. Então o presbítero ele tem praticamente a mesma autoridade que o pastor, quando não tem o pastor local, né? Quando você não tem pastor regional, pastor local, você tem que ter o pastor regional, pastor local e o presbítero, e os três trabalham juntos, né? Então um supre a ausência do outro. Então por isso as pessoas não entendem quando vão criando esses modismos, né? Era antigamente na Bíblia, então quer dizer, a função era a mesma. Só que quando nós olhamos para o contexto bíblico que a Bíblia está trazendo para nós, aí nós vamos ver que a escala de autoridade colocada por Deus está no pastorado, do pastorado para baixo. Então o resto para cima ali, Jesus é o cabeça da igreja, né? Então pastor, presbítero, evangelista, diácono, cooperador, todos são servos, todos estão na mesma linha diante de Jesus, todos estão debaixo da mesma autoridade de Jesus, sem distinção alguma. Mas quando passa de lá para cá, no que Deus está ordenando para o quê? Para o crescimento da igreja, para a organização da igreja, aí o Senhor já coloca uma classificação, aí a coisa já muda, aí é cada um na sua chamada, né? Dá mais um clique aí. Então, ó, presbítero, do grego presbíteros, ancião, usado no cristianismo. No Novo Testamento refere-se a um líder nas congregações cristãs locais, com referência ao presbíteros do grego, significando ancião, senhor e episcopos, que é um bispo, né? Significando supervisor, referindo-se exclusivamente ao ofício de bispo, mas com presbíteros, sendo entendido por muitos como se referindo à mesma pessoa que realiza a função de administrador. Então o presbítero, o bispo, que é a mesma coisa, o ancião, que é a mesma coisa, ele é um administrador junto ao pastor. Então ele não trabalha sem o pastor. O pastor orienta o presbítero, e esse presbítero um dia vai ser um pastor que vai orientar o presbítero. Então ele passou. Então por isso que é um perigo. A pessoa chegou na igreja hoje, né? Eu sou cooperador hoje. Aí eu estou um ano na igreja, e amanhã troca de pastor, aquele pastor vai ter aquele cooperador, eu coloco ele como presbítero. Uai! Mas onde passou a chamada dele? Foi direto? Sim. Deus pode fazer? Pode. Deus já tem a chamada, né? Tipo assim, ninguém nasce pastor, ninguém nasce presbítero. Deus chama. Só que o chamado do pastor está dentro do diácono. O chamado do pastor está dentro do cooperador. Mas só que ele vai passando as etapas, servindo, até essa chamada florescer, né? É como você quer tomar um suco de laranja. Aí você pega a laranja com tudo e joga dentro da boca, mastiga a laranja com tudo. Não. Primeiro você vai ter que ir lá, tirar a casca da laranja, né? Tirar aquele vamos supor, seu bagaço. Vai lá, tira o suco da laranja, sobra aquele restolho. Depois você tem o suco. É a mesma coisa. O laranja não é suco de laranja. O suco de laranja é o processo que a laranja passou para se tornar suco. Estou fazendo essa parábola assim para a gente entender. Então, o pastor é um processo que ele passou de cooperador até chegar ao seu pastorado, que estava dentro daquele cooperador. Só que aquilo foi florescendo na vida dele, né? Florescendo na vida dele. Então, à medida que a pessoa vai exercendo a função, a pessoa ela vai se disponibilizando para servir o reino de Deus, servir o corpo de Cristo, o pastor já vai vendo a chamada da pessoa e aí ele vai galgando, né, o seu espaço no ministério. Mais um clique. A palavra presbítero, etimologicamente, deriva do grego presbíteros. A forma comparativa de presbos,
que é presbis, homem velho, que é o que nós falamos. Então, olha lá, o radical da palavra grega presbítero é presbis. Presbis significa homem velho. E lá no hebraico é o que? Zaken, que é homem velho, ou seja, um ancião, né? A palavra ancião que o hebraico coloca, né, de Zaken, é um eufemismo. Então, para não colocar uma pessoa velha, um homem velho, ela coloca um ancião. É um eufemismo que ela está usando para abrandar a palavra, para não ficar esquisito. O homem velho, não, o ancião. Né? Se falar, chamar de homem velho é estranho, mas se chamar de ancião, né, é já uma coisa mais formal, né, mais educada. Né? Agora, chamar de pessoa de velho, aí fica esquisito, né? Então, o que o texto bíblico faz? A língua bíblica, ela vem e ela usa o eufemismo e abranda a forma de expressar, né? Contudo, enquanto a palavra sacerdote em inglês, priest, possui presbítero como origem etimológica, a palavra grega distintiva para sacerdote nunca é usada para presbíteros e episcopos no Novo Testamento, exceto como sendo parte do sacerdócio geral para todos os crentes. Então, quando o Novo Testamento vai usar essa terminologia de sacerdote, ela está usando para todos os crentes, né? Por quê? Nós vamos lá em Pedro, que a Bíblia vai dizer que nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus o Pai. Então ele não está falando de uma pessoa exclusiva, ele está falando de todos nós. Temos a chamada sacerdotal, ou seja, a chamada do cuidado, né, com as coisas de Deus, porque a função do sacerdote é essa, é o cuidado com as coisas de Deus, é o cuidado com, vamos dizer assim, com o sacrifício que era feito. E a igreja faz o sacrifício como? Em prestação de culto a Deus, na ordenação que ela faz no culto. Como é que o culto é prestado pela comunidade ao Eterno? Como é que a gente presta o nosso culto? Então, isso é feito para todos no âmbito sacerdotal, tá? Mais um clique aí para a gente encerrar. Certo, já que não. Tá vasculhando. A palavra hebraica equivalente a Zaken é identificada os líderes do antigo Israel, quer no âmbito de uma cidade, de tribo ou em nível nacional. Então, dentro do Israel antigo, não tinha diferença você chamar a pessoa de um ancião. É o que nós vimos nos primeiros versículos lá que a gente viu lá, na questão de Abraão e Sara, né? Que eles eram avançados de idades, eram velhos, na tradução mais formal, mas era tudo Zaken. Então, não existe uma diferença no âmbito, né, em todos os âmbitos da sociedade, né, seja lá no âmbito de cidade, tribo e nível nacional, é tudo a mesma coisa. O termo ancião vem do latim ancianus, via francês, arcaico anciano, referindo-se à pessoa de idade avançada, antigo, velho, venerável, respeitável. Então, o contexto bíblico, quando ele usa o contexto bíblico falando de ancião, ele está falando isso aqui, uma pessoa de respeito, né? A pessoa que deve ser respeitada. Tem um texto bíblico, não sei se é provérbio, que diz que a gente deve respeitar as cãs. Quando ele usa o termo cã, ele está falando do cabelo branco, tá? Eu não lembro aqui, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, não lembro. Respeitar as cãs. Deixa eu ver se isso é provérbios. Provérbios 16:31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Falando de pessoas de cabelo branco, de pessoas mais velhas. Provérbios 20:29. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos, as cãs. Ou seja, os seus cabelos brancos, ou seja, uma pessoa respeitável. Né? Respeito meus cabelos brancos. Por isso que eu não quero pintar Por isso que eu não quero pintar meu cabelo.
Satanás, eu vou falar com você, viu? Só teve um negócio aqui. Viu? Ensinou, Vou te Senhor. pedir mais. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, respeitar o idoso dentro do contexto bíblico são pessoas. Aqui, ó, no hebraico desse 29 aí, ó, a palavra que está aqui, ó, para a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs, tá assim, Radar, Zakenin, Shibea. Então, Radar, Zakenin, Shibea é respeitar o Zaken, que é a beleza dos velhos, dos idosos, que ele colocou como cãs, Shaiveah, que são seus cabelos brancos. Então, aqui, ó, aí vai estar aqui, ó, Sebar, que quer dizer cabeça branca ou envelhecido. Então é isso, tá vendo? Então as cãs, quando está falando de ancião, ela está falando de uma pessoa respeitada com os cabelos brancos. Então o cuidado que a gente está querendo mostrar aqui, essa questão do presbítero, do modismo que se cria em denominações dentro de um contexto bíblico, que infelizmente é uma inferência bíblica, né? Uma inferência, não está na Bíblia, na forma que está sendo colocado como autoridade eclesiástica, né? Mas é uma coisa que tem na Bíblia, mas não é naquele contexto de autoridade eclesiástica, é no contexto de uma pessoa de respeito, né? Então, presbítero, ancião, qualquer outro termo aí que a gente falou, presbítero, ancião e bispo. Presbítero, ancião, bispo, é a mesma pessoa, é a mesma nomenclatura, é a mesma unção, é a mesma chamada, é o mesmo ministério, não mudou nada. Só está mudando a língua, a nomenclatura de língua. Um está no hebraico, o outro está no latim e o outro está no grego. Só isso, não mudou mais nada, né? Então, tomar muito cuidado. Vamos ver se tem mais alguma informação aí, que eu não sei até onde que deu para fazer isso aí. Agora, falando da milete, né, que eu tenho milete de carro, não está dando para ver ali, ó. A organização mais antiga da igreja em Jerusalém era, de acordo com a maioria dos estudiosos, similar àquelas das sinagogas judaicas. Entretanto, possui um conselho ou agremiação de presbíteros ordenados, do grego presbiteroi, anciãos. Em Atos 11:30 e em Atos 15:22, vemos o sistema de agremiação de governo em Jerusalém, encabeçado por Tiago, de acordo com a tradição, o primeiro bispo da igreja, ou seja, o primeiro presbítero da igreja, né, Tiago. Em Atos capítulo 14, verso 23, o apóstolo Paulo ordena presbíteros nas igrejas que ele fundou. Então o apóstolo Paulo, como, né, um shalia, um missionário, aquele que pregava o evangelho, ele saiu para fundar a igreja, só que ele, como fundador de igreja, ele colocava presbíteros para cuidar. Ele colocava presbíteros para cuidar das igrejas. Só que aí depois nós vamos ver o quê? Que esses presbíteros, eles vão impor as mãos sobre alguém. Paulo vai falar: olha, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição da mão dos presbíteros. Pois esse corpo de presbíteros ordenou, na direção do Espírito Santo, claro, né, com a orientação de Paulo, que separasse Timóteo para ser um orientador. Só que qual era o ministério de Timóteo? O que Timóteo exercia dentro da igreja? Então nós vamos dar que Timóteo, que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, para ele poder também fazer o quê? Não repreender os presbíteros asperamente. Então quer dizer, ele recebeu uma autoridade, que ele acabou tendo uma autoridade a mais dos presbíteros, que ele respeitasse, aqui no contexto, quem era? Aqueles anciãos, né? Então a autoridade que era colocada, então por isso que algumas denominações colocam esse corpo governante como os presbíteros, né? Aqueles presbíteros é que vão ordenar a igreja, só que aqui não era a questão que eles querem ordenados, né? Alguém colocou
Teve alguém que tirou esses presbíteros. O apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo ordenou presbíteros. E aí este ministério, vamos dizer assim, essa função eclesiástica, ela foi tomando um direcionamento, ela foi tomando uma postura diferente. Aí nós vemos que depois a coisa muda. O termo presbítero muitas vezes ainda não era claramente, o termo presbítero muitas vezes ainda não era claramente distinguido do termo superintendente. Por quê? Porque ele acabou sendo o quê? Um supervisor, um administrador, aquilo que nós falamos no começo, né? Então ele vai ajudar o pastor na administração da congregação. Então, peraí, onde eu parei? Do termo superintendente, episcopoi, mais tarde usado exclusivamente como significado de bispo. Então, o presbítero, o bispo, o ancião é a mesma função eclesiástica. Ele é o quê? Um superintendente. Ele é o quê? Um administrador. Vamos em Atos capítulo 20, verso 17. Lê Atos 20, 17. Atos capítulo 20, verso 17. Mandou chamar os anciões da igreja. Mas qual que é a palavra grega que está aqui falando desses anciãos? Presbíteros. A palavra grega que está aqui nesse contexto é presbítero. Então mandou chamar os presbíteros. Então dentro da sinagoga tinha os presbíteros. Só que dentro das sinagogas antigas, os presbíteros eles tinham também uma mesma função que a gente tem hoje como a do diácono. Tá? Então isso também era. Depois vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, que ela foi tomando forma dentro da congregação dos textos bíblicos. Esses presbíteros foi tomando uma forma, foi mudando, foi tomando-se um modelo eclesiástico diferente, uma postura diferente dentro da congregação. Assim também o diácono vai acontecendo com ele, né? Então aí nós temos depois Tito de 1:5 a 7 e 1 Pedro 5:1. Os primeiros escritos dos pais apostólicos do Didaquê é um documento antigo, né? Que chama Didaquê, significa ensinamento dos 12 apóstolos. Então esse documento foi um documento antigo que era como os apóstolos organizaram a igreja. Então esse documento é um documento muito antigo, né? A primeira epístola de Clemente, por exemplo, mostram que a igreja usou dois termos para os ofícios da igreja local: presbíteros, vistos por muitos como um termo intercambiável entre episcopos e superintendente, ou seja, entre bispo e supervisor. Então, na igreja, depois da igreja primitiva, isso aqui vem do século II. Então, isso aqui vai começar a acontecer no século II, tá? Isso aqui são conhecidos como pais da igreja, tá? E aí já é outra coisa para estudar. Nesse período aqui, depois dos apóstolos, que a igreja vai começando a crescer os gentios dentro dela, ela vai começar a trabalhar questões doutrinárias, de discussões sobre doutrinas da Bíblia. Então esse período aqui do século II para frente, depois de Cristo, né, até o século I, nós temos ainda os apóstolos e discípulos dos apóstolos, né? Mas depois desse período aí os gentios vão começar a entrar dentro da igreja e os gentios começam a ser majoritariamente um grupo maior dentro da igreja. Então esses judeus que eram os cabeças da igreja primitiva,
como eles vão morrendo e eles vão passando, então como os gentios começaram a ter, a receber cargos eclesiásticos da igreja, depois a igreja se torna uma igreja composta de gentios, e eles vão começar a trabalhar essas questões, e eles vão manter algumas coisas que os apóstolos ordenaram, que está dentro do Didaquê, ou Didaquê, que é o documento antigo, né? Eu até tenho esse livro lá em casa. Então ele começou a ter, e por isso que nós vemos hoje que a igreja católica, ela tem o bispo, né? O bispo, o arcebispo, o papa. Então eles criaram essas coisas aí, mas foram tirando o quê? Coisas que estavam dentro da Bíblia, mas foram mudando a nomenclatura e mudando a postura dessas pessoas. Então, quando eu vejo um bispo, eu vejo um presbítero. Então, tá aí. Vamos ver se tem mais alguma informação. A figura venerável do ancião, venerável é uma questão de respeito, tá? A figura respeitosa do ancião, como os atendem na antiga religião hebraica, do Tanakh é o Antigo Testamento, líderes do antigo Israel, quer a uma cidade, tribo ou nível nacional. Outras religiões semíticas valorizam a autoridade respeitável dos anciãos. No cristianismo primitivo havia a figura do presbítero, do grego presbítero, que era originalmente um dirigente de uma igreja congregação local. E o termo episcopos, do grego episcopos, supervisor, de onde veio o termo português bispo, era usado intercambiamente até os meados do século II. É aquilo que eu disse, né? Então, do século I até o século II, a coisa foi andando da forma que os apóstolos deixaram. Depois que os apóstolos, os discípulos dos apóstolos foram morrendo e os gentios foram entrando, do século II para cá, para lá, a coisa começou a mudar. Então nós estamos vendo aí que a coisa já começou a ser um termo mais teológico, um termo, vamos dizer assim, mais, não sei nem se eu posso usar assim, né? De modismo. É aquilo que eu disse no começo, né? Ser pastor, ser chamado de pastor é chato. Não, hoje tem alguém maior que o pastor? Hoje tem o bispo. Não tem não, gente. É o presbítero. O bispo é o presbítero. Então, ele é o supervisor sobre várias congregações. E presbítero, líder de uma comunidade local nas igrejas de então. Vamos ver o quê? A passagem do cargo. Essa aqui é a passagem do cargo de diácono para o presbítero. A passagem do cargo de diácono para o presbítero é a que promove maiores mudanças na atividade do obreiro. A partir do presbítero, o obreiro tem um lugar cativo no púlpito e passa a desenvolver atividades relacionadas à administração dos sacramentos. Ou seja, o presbítero, ele passa a poder, a ter aquela mesma autoridade de fazer a ministração das ceias. O diácono não. O diácono ele ajuda, ele auxilia a servir a ceia, mas a ministração da ceia ela está a cargo dos pastores e dos presbíteros. Então, na falta de um pastor, o presbítero ele tem autoridade administrativa dada ali pelo pastor de ministrar a Santa Ceia, né? Em tese, compreende-se que o presbítero como um auxiliar do pastor ou um pastor em menor escala, não menor no sentido de não vale nada, tá? Menor assim que é a chamada, né? É a função eclesiástica em escala, como destacam as publicações oficiais. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campos de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao do pastor, onde na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais, unge, ministra a ceia e batiza. Entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade
e verdadeiro dom de pastor. Então, é um presbítero administrador, ele é um administrador junto ao pastor, mas ele, para pastor, só faltou chamar de pastor, né? Aí o pastor, cabe ao pastor enxergar isso lá na frente e ordenar ao pastorado, não é isso aí? Vamos ver se acabou por aí, dá mais um pouquinho. A hora que chegar a hora do diácono a gente para, acho que já só falta essa aqui, acho que é a última já. O seguinte anterior. Ó, um bispo do grego antigo, né, episcopo, que é, né, o bispo, né, do latim episcopos, inspetor, diretor, superintendente ou literalmente supervisor, de epi, que é sobre, super, scopus, vista, ou seja, aquele que vê por cima, pelo alto, que supervisiona. Então aqui não é um ato dele ser uma pessoa arrogante, olha, nariz em pé, não é isso, não é isso que o termo grego está colocando. É uma pessoa de respeito e uma pessoa que ele vai fazer o quê? Ele vai supervisionar. Então ele é um supervisor, mas o fato dele ser um supervisor não faz dele uma pessoa que desabona a autoridade pastoral. Aí é que está o problema de muitas coisas, de muitos lugares, né? O termo bispo deriva da palavra grega episcopo, que significa supervisor. O grego era a língua da igreja cristã primitiva. A primeira organização da igreja em Jerusalém foi, de acordo com a maioria dos estudiosos, semelhante à da sinagoga judaica. Acho que já falei isso aqui, né? Já, dá mais um clique aí. Acho que é a última já. Na primeira epístola a Timóteo e na epístola a Tito, no Novo Testamento, um episcopado mais claramente definido pode ser visto. Ambas as cartas afirmam que Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso e Tito em Creta para supervisionar a igreja local. Paulo ordena a Tito que ordene presbíteros, bispos e exerça supervisão geral. Aqui que eu falei, né? Paulo separou os presbíteros, esses presbíteros impuseram as mãos sobre Timóteo, mas acabou que, por fim das contas, quem estava liderando era Timóteo e fazendo o quê? Organizando esses presbíteros para que eles pudessem, então, supervisionar a congregação. Eu acho que acabou. Dá mais um clique aí. Chegar no diácono aqui, acho que acabou. Então, aí nós... Na próxima, agora a gente vai falar sobre o diácono. Isso aqui também vai ser importante. Não está em Efésios 4:11, mas está disposto dentro das Escrituras e a gente utiliza este ministério na congregação, né? Certo. Todas as denominações usam o diácono. Separa o diácono ou unge o diácono, né? Alguns separam, outros ungem. Isso aí não infere muita coisa, não. Ungir é mais rico que separar, né? Então, na próxima a gente vai falar sobre o diácono. Esse diácono aqui vai estar atrelado com uma outra coisa que também virou moda na igreja atual. E a gente vai desmantelar dentro do termo o que quer dizer isso, tá? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e até a semana que vem, permitindo o Senhor nosso Deus. Amém.